Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma videoaula. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os anéis aromáticos, tá? Eles são hidrocarbonetos também, porém eles possuem uma cadeia fechada com 6 carbonos, onde eu tenho ligações duplas intercalada com ligações simples, que age com ressonância, ou seja, elas ficam circulando, né? Elas não estão paradas em um mesmo carbono, né? Elas ficam circulando mesmo em volta desse anel aromático. Eu vou mostrar aqui para vocês esse composto. Ele tem 6 carbonos, tá? E 6 hidrogênios. Então, cada carbono ele está acompanhado de um hidrogênio apenas, porque esse carbono, né, cada um dos carbonos vai fazer uma ligação dupla e uma simples, né? E aí ele vai alternando essas ligações, tá? Aqui. Então, o benzeno, né, que é essa estrutura, né, onde cada pontinho desse aqui é um carbono ligado a um hidrogênio, né? Então ele possui uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E essas duplas, elas vão se alternando. Aqui já rodou, né? E constantemente elas continuam girando, que é um fenômeno chamado de ressonância, tá? E ainda nós utilizamos esse símbolo para representar o benzeno, o anel aromático, que é chamado assim porque eles realmente possuem um odor característico, essas substâncias, né, os aromáticos, tá? E aí o benzeno, né, que ele pode se ligar, né, aqui no caso é como se fosse 2 anéis, né, grudadinhos aqui. Os 2 anéis vão fazendo ressonância. Porém, esse aqui, ó, esse anel, ele tem 3 duplas ligações e esse aqui só tem 2, né? Ele não pode fazer mais que isso, tá? E esse carbono aqui, ó, esses 2 carbonos aqui, eles são quaternários, né? Eles fazem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui também, 1, 2, 3, 4 ligações. Por isso, né, essa ressonância aqui, ela fica mais nesse carbono aqui, ele não consegue fazer, tá? E aqui ele é chamado de naftaleno, aqui onde eu tenho 3, né, é chamado de antraceno, e aqui fenantreno, né, que aqui são 3 também, porém a geometria dele é diferente, tá? Enquanto aqui, ó, esses 2 estão ligados aqui da mesma forma, né? Porém esse aqui, né, esse último está ligado nesse, né, nestes carbonos aqui, enquanto esse aqui está ligado aqui, ó, nesse carbono aqui de cima, tá? Então a geometria importa. Por isso que nós vimos lá a questão da numeração, né, da cadeia carbônica, porque aonde esse carbono estará ligado, e tudo isso importa, tá? Aqui mais uma questão de como importa aonde está ligado esses carbonos, tá? Aqui, quando a cadeia apresenta, né, apenas um anel benzênico, ela é denominada de benzeno. Então o nome vai ser sempre alguma coisa benzeno, ou se é só o anel aromático, se chama benzeno, tá? Se esse anel aromático ele é uma ramificação, ele é chamado de fenil, tá? E aqui nós temos 3 exemplos, né, de um anel aromático ramificado, onde cada um desses anéis eles têm esse dois radicais, né, metil aí, porém a posição muda, né? Esse aqui, ó, tá no carbono 1 e 2,
tá? Porque a gente começa a numerar de algum carbono. De onde que eu vou começar? Para ficar com o menor número, eu vou começar a numerar de onde tem a ramificação. Então, é o carbono 1 e 2. Esse é o 1, esse é o 2. Tá, e se eu começar daqui? Esse é o 1 e esse é o 2? Não. Esse aqui vai ser o 1 e esse aqui o 2, né? Sempre a menor numeração possível. Então, aqui não tem como. A ramificação, independente do lado que eu comece, vai estar no carbono 1 e 2. Então, aqui eu tenho duas ramificações metil, né? Então, 1,2 de metil benzeno. Ou ainda a gente pode chamar de orto de metilbenzeno, né? Orto porque está nessa posição aqui, ó, tá? Que é 1 e 2. Se for 1 e 3, ele é chamado de meta. 1 e 4, para. Ah, mas e se ele estiver no 1 e 5? Não tem como ele estar no 1 e 5, tá? Porque 1 e 5, eu comecei a contar daqui, é 1, 2, 3, 4, 5, ele está aqui. Você contou errado. Eu deveria contar daqui, ó, 1, 2, 3. Ele está na posição 3, tá? Ele não tem como estar numa posição diferente dessas 3, tá? No caso do dimetilbenzeno, né? Não tem como ter outra posição de ramificação aqui. Então, 1 e 3, né, de metilbenzeno, se chamará meta-dimetilbenzeno. E 1 e 4, para dimetilbenzeno. E aqui a gente tem alguns compostos aromáticos que são importantes, tá? Muito utilizado aí na indústria. O tolueno, né? O tolueno, ele tem apenas o metil como ramificação, tá? Então, ele seria 1 metilbenzeno, mas o seu nome comercial, né, podemos chamar assim, ele é chamado de tolueno, tá? Nós temos o fenol. O fenol é um anel benzênico também, só uma, porém, ele tem uma hidroxila, né, que é um OH. E a anilina, né, que é um anel benzênico que está ligado a uma amina, um grupo amina que nós vamos ver aí mais na frente. E agora vamos falar um pouquinho das funções oxigenadas, tá? Então, agora, além da cadeia carbônica, onde só temos carbono e hidrogênio, aparecerá o oxigênio. Então, a primeira função que nós vamos ver são os álcoois. Então, quando nós falamos de álcool, o etanol, né, é o álcool mais conhecido que nós utilizamos aí, que é aquele álcool de farmácia, ou álcool como combustível utilizado nas bebidas alcoólicas, né? Porém, nós temos vários tipos de álcoois. E o álcool, esse álcool de farmácia, é o etanol, né? Por que ele se chama etanol? Et é o prefixo de 2 carbonos, né? An, porque ele apresenta apenas ligação simples, e ol é a terminação do grupo dos álcoois, né? Então, sempre que aparecer essa hidroxila, que é o OH, né, ligado diretamente a um carbono, significa que a função orgânica é um álcool. Então, o final do seu nome será, né, a terminação ou. Aqui, ó, então, nós temos álcoois primários, quando tem um OH apenas, tá? Ligado diretamente ao carbono. Secundários, quando tem outro OH ligado a outro carbono, tá? E os terciários, quando tem 3 hidroxilas. Aqui. Tá, então, como eu falei, a nomenclatura, né? O prefixo continua sendo o número de carbonos, como nós vimos. Então, 3 carbonos é prop. O intermédio, né, é o tipo da ligação. Se é só ligação simples, se aparece dupla ligação em, tripla ligação in, e o final
vai ser ol. Então, um álcool apenas com ligações simples, né, será um propanol, tá? Um álcool com uma dupla ligação, propenol. Com tripla ligação, propinol. Né? Agora, se eu tiver duas hidroxilas, é um álcool secundário. Então, vamos imaginar um álcool com 3 carbonos, né? Em duas hidroxilas, cada 2 carbonos vai ter uma hidroxila. Ele se chamará propanodiol, tá? Tem ligação dupla, propenodiol. Apareceu 3 hidroxilas, então propanotriol. Propeno, se tem dupla ligação, propenotriol. Agora nós vamos ver os ésteres. Já nos ésteres, né, um carbono vai ter, né, aqui nós temos um carbono, uma das ligações dele vai ser dupla O, e aqui, né, nesse mesmo carbono, eu vou ter um oxigênio ligado a ele. E aqui continua uma outra cadeia carbônica, tá? Os ésteres, aqui, eles são bem utilizados nos aromatizantes, né, como os doces, suco, xarope. Tem bastante ésteres aí, né? Aqueles sabor artificial. Geralmente é um éster. Então, assim, ele é um composto apolar, por isso ele só pode ser dissolvido em álcool, éter e cloroformo. Tá? Então, aqui. A nomenclatura do éster, ela é um pouquinho mais complexa, né? Porque, como eu falei, ele tem esse O que quebra a cadeia. E aqui continua uma outra cadeia carbônica, tá? Então, essa primeira parte, onde eu tenho, né, onde eu fico com a dupla O, eu vou contar quantos carbonos eu tenho nessa primeira parte. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Então, vai ser um butanoato, né? O final será ato. Porém, eu tenho a outra parte aqui, digamos que aqui eu tenho mais 2 carbonos. Então, será butanoato de etano, tá? Butanoato de etila, né? Eu não tenho aqui nesse restante da cadeia, não entra o intermediário, né? O infixo, porque só aqui, ó, nessa primeira parte, tá? Tem um but de 4, an, de ligações simples, se aparecer dupla, em, tripla, in, e aqui é só a quantidade de carbonos seguido de ila, tá? Aí temos os aldeídos. Nos aldeídos, vai aparecer, né, ligado diretamente no carbono da ponta. Então, sempre no primeiro carbono, teremos, né, em vez de dois hidrogênios, né? Então, terá um hidrogênio apenas. Vai ter essa dupla ligação com o oxigênio. E o sufixo, né, do aldeído é al. Do álcool é ol, do aldeído é al. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um carbono só. Então, um carbono, o prefixo é met, tá? Met, ele só tem um carbono. Então, entre os carbonos, não existe ligação, porque eu só tenho um, né? Mas se eu tivesse, aí é que eu iria ver se tem dupla ou não, tá? Não é a dupla O, e sim a dupla entre os carbonos para mudar o intermediário, o infixo. Então, aqui é metanal, tá? Então, sempre fica o an. As cetonas,
elas têm o mesmo princípio do aldeído, tá? Ela vai aparecer a dupla oxigênio também. Porém, ela tem que estar cercada de carbonos. Então, aqui tem uma pequena diferença. Essa dupla O apenas, tá? Não pode aparecer outro elemento aqui ligado no oxigênio. Apenas dupla oxigênio. Está no carbono da ponta, é um aldeído. Está no carbono central, é cetona. Então, final é ona. E então, por conta disso, eu não tenho cetonas com 1 nem com 2 carbonos. A cetona mais simples que nós temos é a propanona, tá? Com 3 carbonos. Prop, ligações simples entre os carbonos, e a dupla O aqui entre, né, é ligada ao carbono do meio, tá? Deixando ela com este nome de propanona. E essa cetona mais simples é a nossa acetona, que nós conhecemos, tá? Por isso que ela se chama de acetona. É um nome comercial, porém foi dado esse nome porque é a acetona mais simples possível de se fazer. Porque ela com 1 ou com 2 carbonos seria um aldeído, tá? Não tem como estar no meio. Os fenóis, né, nós vimos, acabamos de falar do aromático. Então, os fenóis, né, eu falei lá, os fenóis é a classe que uma ramificação desse carbono aromático é um OH, né? Então, ele é um álcool, tá? Porque ele tem um OH, porém, ele tem uma classificação, né? Foi dado uma função diferente por conta que é uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, tá? E ela tem uma nomenclatura diferenciada, tá? Por conta que o anel aromático tem essa nomenclatura diferenciada. Aqui nós temos o éter, né? O éteres, ele é parecido com o éster, porém o éster, em um dos lados, né? Se aparecer a dupla oxigênio, tá? Em um dos lados aqui, da onde divide essa molécula, é um éster. Porém, aqui só aparece o oxigênio dividindo a molécula no meio, tá? Então, ela é um éter. Aqui, né, ela tem, né, o prefixo que indica, né, quantos carbonos existem, tá? Porém, em um dos lados, né, o lado onde tem menos carbono, tá? Aqui, ó, ele vai carregar o sufixo oxi, enquanto o lado que tem mais carbono, o sufixo é ano, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2. E aqui eu tenho 1, 2. Qualquer um dos lados eu tenho 2 carbonos, tá? Essa ligação aqui já é com oxigênio. Então, 2 carbonos, et. Então, aqui eu tenho etoxi, etano, tá? Etoxi, etano. Um dos lados carrega o sufixo oxi, porém sem o infixo, e o outro lado, né, eu dou a nomenclatura de um hidrocarboneto comum, etano. E os ácidos carboxílicos, tá? Os ácidos carboxílicos, eles, né, enquanto o éster, ele tem o O aqui, e aí completa uma cadeia carbônica desse lado, e a dupla O, tá? O ácido carboxílico é diferente. Na ponta dele, tá? Isso sempre estará nas pontas, porque aqui não tem como esse carbono fazer outra ligação, ele já tá fazendo as 4, porque ele vai fazer 2 ligações com o oxigênio e uma ligação aqui com o OH, com a hidroxila, e aqui outra ligação com o carbono, ou se for, né, uma forma mais simples, né,
com o carbono apenas com outro hidrogênio, tá? Então, essa característica aqui de uma hidroxila e uma dupla O, sempre na ponta, vai caracterizar um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico que nós usamos muito é o vinagre, tá? E aí, ó, que é o ácido etanóico. Também o ácido ascórbico, que tá nas frutas, né? A vitamina C. Tá? Então, assim, para dar o nome, né, para esse composto, nós contamos quantos carbonos tem na cadeia, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, tá? Então, 3 carbonos, prop, né? Então, número de carbonos, prop. O intermediário, o infixo, an. Só tem ligações simples entre os carbonos, tá? Não conta a dupla do oxigênio. Então, vai ser an e o final, oico. Só que na frente sempre vai aparecer a palavra ácido. Então, eu tenho um ácido propanóico, tá? Então, é isso, gente. Até mais, o vídeo ficou gigante. E aqui vamos só terminar com uma questãozinha, vai? Da Mackenzie sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é H3C CH2 ligado a um OH, uma hidroxila. Identifica a alternativa incorreta. Apresenta cadeia carbônica saturada. Sim, é saturada, só tem ligações simples entre os carbonos. É uma base inorgânica? Não, tá? A presença da hidroxila, ela deixa o composto como um doador de próton. Isso é uma característica de um ácido, tá? E inorgânico, não, né? Nós estamos falando de compostos orgânicos baseados em carbônico. Então, na verdade, ele é uma espécie ácida, né? Orgânica. É solúvel em água infinitamente, tá? O etanol, ele é infinitamente solúvel em água. É um monoálcool? Sim, ele só tem uma hidroxila. Apresenta cadeia carbônica homogênea? Sim, tá? Dessas funções orgânicas, só o éster e o éter apresenta cadeia carbônica heterogênea, tá? Aqui, ó, é homogênea, a cadeia carbônica não está sendo quebrada, está nas pontas. Aqui, ó, é heterogênea, porque o oxigênio apareceu no meio da cadeia, dividindo, né, a minha cadeia principal, vamos dizer assim, em duas, tá? Então, aqui, ó, homogênea, não, perdão, aqui é heterogênea, que eles não colocaram a outra parte, tá? Mas aqui continua a cadeia carbônica. Então, éter e ésteres são heterogêneos. E é isso, pessoal.